Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Você tem acompanhado o nosso canal? Você tem gostado do conteúdo? Então, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos por completo e compartilhe com aquele seu amigo que quer aprender a Palavra de Deus. Aqui nesse canal você vai aprender um conteúdo doutrinário sério, de uma teologia saudável para a sua vida. Veja como nós estamos falando da confissão de fé de maneira panorâmica, mas mesmo assim você consegue ter uma boa visão a respeito do que a confissão de fé trata. Se você está acompanhando o nosso canal, você sabe que nós falamos no vídeo anterior a respeito das Sagradas Escrituras, parte 1. Hoje nós falaremos ainda do primeiro capítulo, mas nós dividimos em dois esse capítulo, então vamos falar a respeito das Sagradas Escrituras, parte 2. Como interpretar as Escrituras. Venha conosco. Em primeiro lugar, para interpretar corretamente as Escrituras, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro de charadas. É isso mesmo. A Bíblia ela pode sim ser entendida com o auxílio do Espírito Santo. É interessante que, para você entender a Bíblia, em primeiro lugar, faça uma oração. Peça para que o Senhor te ilumine. E o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, ele vai te conduzir pelas verdades eternas. Mas, para interpretar a Bíblia corretamente, nós precisamos entender duas verdades. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quantos significados tem uma passagem e também precisamos entender se essa revelação, que é especial, se ela continua ou não. Então, em primeiro lugar, vamos entender quantos sentidos, quantas interpretações tem uma passagem. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu não sei se parece óbvio, mas Deus não é bipolar. Deus não diz uma coisa aqui e outra acolá. Deus não é um ser confuso. Deus, ele é um ser que sabe o que diz e sabe o que revela a seu povo. Portanto, se a Bíblia Sagrada é a revelação especial de Deus, como nós acreditamos que ela é a revelação especial de Deus, cada passagem, cada versículo só pode ter um sentido. E isso a confissão de fé, ela deixa muito claro que o sentido das Sagradas Escrituras, ele não é múltiplo, mas ele é único. A minha função como intérprete da Palavra de Deus não é tentar fazer da Bíblia um jogo de charadas, não. É tentar entender qual é o sentido que Deus queria que entendêssemos naquele versículo. E para isso nós temos métodos. Por exemplo, eu não vou ser extensivo aqui nessa questão da interpretação, mas, por exemplo, os autores bíblicos, que eram coautores de Deus, quando eles escreveram as Sagradas Escrituras, eles tiveram uma intenção ao escrever. Eles queriam responder perguntas daquele tempo, eles queriam comunicar alguma mensagem para aquela sociedade, daquela época, e nós precisamos ir atrás destas perguntas, destas verdades e dessas situações para entendermos o sentido do texto. Agora, o maior trunfo da interpretação bíblica que a confissão de fé vem trazer, que é de maneira básica para nós, que nós não podemos perder de vista, é que as Sagradas Escrituras, elas são interpretadas pela própria Escritura. Tem até um ditado que diz, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você já ouviu falar nisso? Então, esse ditado, ele surgiu com os reformadores. Então, os reformadores, principalmente Calvino, é quem trouxe essa verdade para nós. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a Bíblia, o conteúdo dela, proveio do Espírito Santo, ninguém melhor que ele para nos ajudar a interpretar as Sagradas Escrituras. Então, interprete a Bíblia com a própria Bíblia. Como é que eu faço isso, pastor? Da seguinte forma. Se você tem um texto difícil, que você leu e não compreendeu, você deve interpretar aquele texto difícil à luz de textos mais fáceis. Você seleciona ou vai atrás de um versículo bíblico que trate daquele mesmo assunto de maneira mais clara e você, então, interpreta aquele texto difícil, que trata daquele tema específico, à luz de textos mais fáceis que tratam daquele mesmo tema. Um exemplo que eu gosto muito de dar é de Apocalipse capítulo 20. Todos nós temos em vista que o livro de Apocalipse talvez seja o livro mais difícil de se interpretar na Bíblia.
Isso aí é ponto pacífico. Qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer pessoa que lê Apocalipse sabe a dificuldade do seu conteúdo, até por conta do seu gênero literário. Então, é diferente com relação ao capítulo 20. O capítulo 20 de Apocalipse é muito difícil, principalmente aquela questão do milênio. Você vê que não é consenso entre os pastores, os grandes homens de Deus. Você vê que um pensa de um jeito, outro pensa de outro. É claro que eu tenho a minha posição, eu sou a milenista otimista, isso me faz pós-milenista, mas, por exemplo, se você pega aqui Apocalipse capítulo 20, você pode muito bem interpretar Apocalipse 20 à luz, por exemplo, de João capítulo 5, a partir do versículo 24. Ou você pode pegar Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que fala da regeneração. Eu pelo menos gosto de fazer isso porque eu entendo, eu particularmente, que quando o Apocalipse 20 fala de duas ressurreições, na verdade está se referindo ali a uma é a regeneração e a outra é a ressurreição carnal, a ressurreição na carne dos mortos, né? Para o grande dia, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Então, resumindo, se você tem um texto difícil, que você acha que é realmente difícil, você pode selecionar um outro texto, um outro versículo que trate do mesmo tema, e aí, à luz de um texto mais fácil, você interpreta um texto mais difícil. O que não vale é você fazer uma viagem que muitos gostam de fazer, que é pegar um versículo que fala de um determinado tema, e aí, para interpretar este versículo, se usa um outro versículo que não fala nada a respeito do mesmo tema, e aí misturam as coisas. Por exemplo, quando nós falamos da doutrina da eleição, em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, e nós falamos que Deus escolheu um certo número de pessoas para serem salvas, muitos tentam rebater esta ideia utilizando o texto de João 3,16. A pergunta que nós devemos fazer é: João 3,16 está falando de eleição? Está falando do tema, doutrina da eleição? Não está. Então, sinceramente, ao meu ver, João 3,16 não é um versículo tão bom para se interpretar Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós poderíamos sugerir outros textos que também falam do mesmo assunto, inclusive no Evangelho de João, como João 6, versículo 44, que trata exatamente do mesmo tema. É exatamente isso. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você pega um versículo que fala daquele tema que você está estudando e vai atrás de um outro versículo que fala do mesmo tema. E aí você compara a Escritura com a Escritura e interpreta um texto mais difícil à luz de um texto mais fácil. Uma outra questão a respeito da interpretação das Escrituras é que o Novo Testamento interpreta o Antigo. Muitas das heresias que a igreja tem caído atualmente é porque muitos pastores, muitas vezes mal intencionados, eles dão preferência ao Antigo Testamento ao invés do Novo Testamento. Nós falamos no vídeo de semana passada que o Antigo Testamento ele requer um cumprimento, um Novo Testamento como cumprimento. Então, se nós temos o Novo Testamento como cumprimento, o Novo Testamento é a revelação completa de Deus. Lembre-se também que a revelação de Deus ela se deu de maneira progressiva ao longo do tempo. Então, nós não podemos descartar e menosprezar esta informação. Se a Bíblia tem uma revelação progressiva, nós precisamos respeitar essa progressão da revelação de Deus e interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo e nunca de maneira contrária. Essas são as bases da confissão de fé para que a gente interprete a Bíblia corretamente. Um outro princípio a respeito da interpretação das Sagradas Escrituras que nós temos de ter em mente é que nem todas as doutrinas bíblicas estão devidamente claras para todas. Isso aí a confissão de fé deixa muito clara. No entanto, todas as doutrinas que são necessárias para a salvação do ser humano, todas elas estão devidamente claras nas Escrituras. A salvação é pela graça, por meio da fé somente, e isso está posto de maneira muito clara nas Escrituras. Salvação não é pelas obras. Veja, por exemplo, o que nos diz Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, tudo o que é necessário para a salvação do ser humano está contido nas Sagradas Escrituras, que muitas vezes falsos profetas torcem para a sua própria destruição. É isso que nos ensina a confissão de fé, e esses são os princípios muito básicos para uma boa interpretação da Bíblia Sagrada. Você sabe que o nosso propósito aqui não é falar de todas as partes da confissão de fé. Nós queremos até de coração que você adquira uma confissão de fé e estude a confissão de fé, também com outros pastores. Aqui é um voo panorâmico. Mas nós precisamos falar de um tema que é muito caro para nós e muito importante para o bairro onde a nossa igreja está situada, que é a questão de novas revelações. O que a confissão de fé fala a respeito disso? Meus queridos ouvintes, meus queridos amigos e amigas, eu não quero julgar a experiência pessoal de ninguém. Se você me perguntar a respeito de muitos fenômenos sobrenaturais que acontecem na vida das pessoas, eu não vou ter vergonha de dizer assim, eu não sei. Mas, quando nós falamos em teologia, quando nós falamos de estudo sério das Sagradas Escrituras, nós precisamos trabalhar com regras. Quais são as regras que nós temos na boa e séria teologia para a gente falar a respeito do assunto? A regra da teologia diz que a revelação cessou. Então, nós não acreditamos mais em novas revelações. Mas, pastor, eu sonhei à noite e aconteceu. Não sei. Mas, pastor, a irmã fulana chegou para mim e predisse que isso e aquilo iria acontecer. Não sei. O que eu sei é o seguinte: a Bíblia é a revelação completa de Deus. Qualquer revelação extra-bíblica é inútil, porque a revelação revela o quê? O futuro? Não. A revelação tem o objetivo de revelar o caráter de Deus, revelar quem Deus é. E se a Bíblia é a revelação completa de Deus, qualquer revelação que esteja fora da Escritura é inútil. Ela pode até falar o dia de amanhã para mim, mas ela será inútil porque ela não me revelará nada do caráter de Deus que a Bíblia já não tenha revelado. Então, é inútil para mim, é inútil para a igreja. Agora, o que nós devemos entender é: falsos profetas também podem predizer coisas e acertar. O livro de Deuteronômio nos dá uma regra. Para que a pessoa seja conhecida como um vidente de Deus, quantas vezes ele deveria acertar? Segundo o que está escrito em Deuteronômio, para que uma pessoa seja conhecido como profeta de Deus, ela tinha que acertar 100% das vidências. Ela não poderia errar nunca ao longo de sua vida. O que nós temos aí é muita gente deduzindo coisas a respeito da vida dos outros, usando métodos e táticas, muitas vezes até psicológicos, outros fazendo revelações genéricas, e pessoas fracas na fé, fracas espiritualmente, muitas delas com problemas, sofrendo, sendo aproveitadas nesse tipo de lugar, e esses falsos profetas ganhando fama, muitas vezes em cima do sofrimento dos outros. Então, eu não quero julgar essas questões, mas nós sabemos que, na maioria delas, são revelações fajutas. Além do mais, nós podemos interpretar, não duvidar de muitas das coisas, da maioria das revelações que acontecem, nós podemos não duvidar de que algumas delas sejam realmente sobrenaturais, mas nós podemos dar uma interpretação melhor. Por exemplo, você sonhou de noite e uma coisa aconteceu. Nós sabemos que tudo vem de Deus. Então, quem sabe não é Deus provando o seu coração para saber se você está realmente mergulhado e abraçado nas Sagradas Escrituras como única fonte de revelação ou não. Será que não é um teste? Então, nós podemos interpretar de outras maneiras. Aqueles casos, pastor, que realmente podem ser de Deus em uma nova revelação. Sinceramente, eu não sei. Eu não quero entrar nesses detalhes. O que eu sei é, nós não acreditamos em nova revelação, porque nós já temos as Sagradas Escrituras como a revelação inspirada de Deus. Então, nós não precisamos de nada. No entanto, o que nós precisamos
O que nós necessitamos para a nossa vida é de uma iluminação do Espírito Santo. Veja bem, você entendeu comigo aqui que todo versículo só tem uma interpretação. Nós precisamos estudar as Escrituras porque um texto só tem uma interpretação. Agora, como é que eu pego aquela interpretação e aplico na minha vida? Isso envolve oração, envolve também um pouco de pesquisa, envolve uma ação sobrenatural do Espírito Santo, enfim, envolve espiritualidade, envolve vida com Deus. É por isso que nós não acreditamos em novas revelações, mas não precisamos dela. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ilumina a aplicar as Sagradas Escrituras no nosso dia a dia, em matéria de fé e em outras questões, através das regras gerais das Sagradas Escrituras. Mas nós não acreditamos em novas revelações, porque nós já temos a revelação das revelações, vamos dizer assim, né? Nós já temos a palavra de Deus que é suficiente para nós. Uma outra questão que eu gostaria de te chamar a atenção a respeito desse assunto, novas revelações, é que muitas heresias, elas foram criadas e entraram na igreja por meio da crença em novas revelações. Por exemplo, o Papa. O Papa, quando ele fala da cadeira, ele, para os católicos romanos, ele é infalível. Aquilo são novas revelações. Você que é evangélico, eu tenho certeza que você não adora Maria. Você é contra a mariolatria, como eu também. Me diga uma coisa, aquelas aparições de Maria que existem na internet, que as pessoas falam na mídia, aquilo é o quê? Aquilo se trata de uma nova revelação. Então, veja que os católicos romanos eram quem acreditavam mais em novas revelações. Você acreditar, portanto, que a revelação continua é voltar para o catolicismo romano. Não, nós cremos nas Sagradas Escrituras como a palavra infalível de Deus. Além do que, nós também acreditamos que não é a igreja quem determina o que a Bíblia tem que pregar. É a Bíblia quem determina o que a igreja prega. Portanto, o centro da igreja, o centro da vida humana é as Sagradas Escrituras. Tudo gira em torno dela. Tudo gira em torno da Escritura e não de novas revelações, novas questões. Para terminar esse assunto, eu só gostaria de te falar uma coisa. Se novas revelações existissem mesmo hoje, e se aquela pessoa que vai orar na cabeça dos outros e recebe revelação e dá revelação, se aquela pessoa está sendo usada realmente por Deus, você não precisa de Bíblia. Você tem um guru. É simples assim. Você tem um guru. Para que Bíblia? Gente, não se enganem. Satanás quer desviar todos nós das Sagradas Escrituras. Mas em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, Paulo fala enfaticamente o seguinte. Ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja amaldiçoado. Ninguém pode ir além do que está revelado nas Sagradas Escrituras. Ninguém pode tirar o que está escrito e ninguém pode acrescentar a revelação deste livro. Portanto, as Sagradas Escrituras, ela é o centro da nossa fé, é o centro da nossa religião e nós precisamos estar firmes nela e não se desviar jamais. Gostou do nosso conteúdo? Eu espero que você esteja sendo abençoado, edificado e espero que você esteja colocando seus pés cada vez mais firmes nessa rocha que é a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, porque eu tenho certeza que muitos devem estar precisando ouvir essas palavras. Que Deus te abençoe.